Pois é, vamos para o nosso unboxing aqui. Lembrando que essa não é uma conquista só minha, essa é uma grande conquista para a nossa comunidade toda, ok? Vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final. E você que não é inscrito no Guia do Sobrevivente, se inscreve. Eu esperei muito tempo para fazer isso, muito tempo mesmo. Maldita resina, né? Eu confesso que eu tô meio frustrado porque eu imaginava já essa pá saindo, cortando tudo, tá? Mas é clássico já da Cold Steel eles manterem uma resina nas pás, nas ferramentas, para impedir esse corte e poder fazer embalagens como essa daqui. É meio estranho imaginar que ela não tá cortando esse saquinho, né? Essa aqui, meus amigos, é a pá do Apocalipse. O projeto dessa pá aqui data da Segunda Guerra Mundial e ela não é, como dizem, um projeto russo, ok? Ele já era bastante comum lá na Europa Oriental. Porém, foi na mão do exército russo que essa pá ficou famosa demais. Desde então, diversas versões e diversas empresas criaram esse produto aqui. Uma delas foi a Cold Steel. E depois que a Cold Steel colocou a mão nessa pá aqui, as coisas mudaram bastante. Não importa aonde você vá pesquisar, você pode entrar em qualquer site americano ou europeu e você vai ver lá nos sites de sobrevivencialismo e de sobrevivência que essa pá aqui é a base, essa pá é o padrão que eles usam para comparar todas as outras pá. É em função disso aqui que você tem pás táticas hoje no mercado. Não, meu amigo, eu não estou exagerando. Todos os comparativos que você vai ver na internet de uma nova pá tática independente da marca são comparados com essa pá aqui. E é por isso que em muitos sites sobrevivencialistas você vai ver essa pá aqui sendo listada como a pá do Apocalipse e a pá ideal para você ter na sua bug out bag, na sua casa e para uso de emergência. A primeira impressão que você tem quando segura ela na mão é que é um equipamento extremamente leve, ou seja, muito fácil de transportar. Isso explica muita coisa, principalmente o fato dela estar presente em praticamente todas as listas de bug out bag, de mochilas de emergência, que você pode ver em praticamente todos os sites. Porém, é um equipamento extremamente robusto por conta do projeto dela. Vale a pena salientar que essa alça aqui, essa dobra que a pá tem, ela não é feita para conter terra como as de cima. Ao contrário, ela é invertida para baixo. Isso oferece uma resistência para essa pá absurda. Muita gente, mas muita gente mesmo ao redor do mundo treinam até artes marciais usando essa pá aqui, ou seja, é uma pá que também tem uma aplicação em combate, porque ela vai substituir aí muito provavelmente uma machadinha ou uma outra ferramenta de corte, ok? Ela também é muito reforçada na base aqui embaixo, ela é toda soldada aqui embaixo e ela tem grandes parafusos de fixação aqui na lateral, ok? O cabo dela se estende até mais ou menos o meio do corpo da pá aqui e ela é moldada a quente. Eu particularmente acredito que existe uma tríade na sobrevivência, que é facão, pá e machadinha. E a pá ideal é essa daqui.
sobrevivencialistas do mundo inteiro vão colocar essa PAC nas suas listas de equipamento de emergência, porque simplesmente ela se aplica a qualquer ambiente. Ela vai funcionar perfeitamente na selva, ela vai operar em casa para você produzir a sua horta, para você tratar da sua autossuficiência, ela vai ser uma ferramenta de defesa pessoal, porque sim, ela vai funcionar para esse caso também, afinal de contas é uma pá militar. Enfim, é um equipamento que vai funcionar em praticamente todos os cenários e é um equipamento de alta confiança. A pá da Cold Steel, por acaso, é a mais indicada no mundo inteiro. É considerada uma das melhores do mundo. Nós brasileiros geralmente ficamos de fora desse tipo de equipamento porque o custo de envio desses equipamentos para o Brasil geralmente inviabiliza a nossa aquisição. Só que isso foi antes do Guia do Sobrevivente e da Croster entrarem na jogada. Saca só. Olha só, dessa vez não tem cupom Croster. Não, nós conseguimos preço fixo nesse equipamento aqui. Mas, para a gente conseguir esse preço tão barato, a gente vai ter que esperar para chegar dos Estados Unidos. Então o que eu consegui para vocês foi uma pré-venda de 7 dias, somente 7 dias. 7 dias depois desse vídeo, o pedido vai ser fechado e não dá mais para comprar a pá da Cold Steel por esse valor. O preço dela vai ser de R$ 157,99, é fixo. Porém, a gente vai ter que esperar ela chegar do pedido dos Estados Unidos. Os prazos, tudo que você precisa saber para fazer essa compra estão aqui na descrição do vídeo. Então você tem que entrar lá, por aquele link exclusivamente e você vai ter acesso a essa pá aqui. Pode tudo, pode ir lá, pode parcelar, pode fazer tudo o que você quiser. Pode comprar mais que uma, porém a gente vai ter que esperar essas pás chegarem dos Estados Unidos para cá. Se você fizer a conversão do preço em dólar, você vai perceber que o que a Croster fez para a nossa comunidade é literalmente um presente e a pá está saindo praticamente no preço que os americanos têm comprado por lá. Eu acho que a Croster está se consolidando cada vez mais como uma das maiores importadoras de equipamento top do Brasil. O que eles fizeram para a gente foi liberar uma compra coletiva, uma pré-venda, com equipamento praticamente a preço de custo, ok? Por isso que são só 7 dias e depois não adianta chorar. É a oportunidade que nós brasileiros temos de conseguir equipamentos que são aclamados por sobrevivencialistas e militares do mundo inteiro. Um equipamento como esse daqui, se você for pesquisar, na Europa custa mais ou menos 60 euros, ou seja, um valor muito alto. Eles estão trazendo para o Brasil por 150 e poucos reais. Vale a pena você fazer o seu pré-pedido. Eu já reservei bem mais que uma, tá? Eu não vou ficar com uma só dessa daqui não, de jeito nenhum.
porque eu acredito que é tipo herança de filho, vale muito a pena mesmo você investir nisso daqui. Eu espero realmente que você tenha gostado de conhecer essa pá do Apocalipse. É um item essencial para sobrevivencialistas, preparadores, jipeiros, para o pessoal do bushcraft, enfim, um item que vai funcionar em qualquer cenário, tanto urbano quanto selvagem, ok? Valeu, foi muito legal, coloca aí as suas impressões, deixa aí o dedão no like com força mesmo, segue os links nas descrições e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!